Depois que nós entendemos o conceito de tabelas em HTML, esse conhecimento ele pode ser transferido muitas vezes para qualquer framework que nós formos utilizar, porque a estrutura e a construção são sempre as mesmas. Então, aprendendo aqui a base de como é construída uma tabela, ele vai ser útil muito provavelmente na sua vida como desenvolvedor. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com um exemplo simples de uma tabela. Eu vou colocar tudo dentro de uma div, porque eu quero organizar essa minha tabela. Então eu vou começar com o primeiro exemplo de uma tabela simples. A tabela, ela possui a tag table. E para me definir uma linha de uma tabela, eu defino por tr. Então, essa linha, primeiro, ela vai ter. Deixa eu pensar em algum dado aqui. Nomes de pessoas mesmo. João, João, perdão. Eu preciso, depois do tr, definir o td. O tr define a linha da tabela. O td define o dado da linha. Então, se eu escrever João, vou colocar uma borda aqui, já aparece o João aqui. Se eu abaixo do João escrever 25 anos, à frente de João, porque é uma linha, vai aparecer 25 anos. Abaixo dessa linha, se eu escrever outra dizendo que aqui agora tem Maria, e Maria tem 18 anos, ela vai aparecer abaixo de João. Então, esse é um exemplo simples. E à medida que nós formos avançando, vamos conhecendo mais conteúdos avançados em relação à tabela, mas esse conhecimento vai ser muito útil para você futuramente, porque sempre quando queremos exibir dados para os usuários, nós utilizamos tabela, muito provavelmente. E vamos agora colocar um cabeçalho aqui, porque por enquanto tá só os dados, né? João e Maria, mas eu não sei se isso aqui é nome ou é aluno, eu não sei. Então por isso que eu preciso definir agora. Então vamos definir a tabela. Após a tabela, vamos definir o nosso TR. Agora, como nós queremos definir um cabeçalho, nós temos que utilizar um TH, Table Header, que é o cabeçalho da nossa tabela. Então, nome, idade e cidade. Ao salvarmos, precisamos colocar uma borda. Vocês notaram que eu sempre coloco um abaixo do outro, porque isso é uma linha. Então, isso aqui é essa linha. E o que eu for colocando embaixo vai sendo empilhado. Então, a próxima linha já vão ser os dados de uma pessoa. Então, esse aqui vai ser João. João tem 18 anos. E João mora na cidade de São Paulo. Vamos botar mais dois exemplos. Maria tem 20 anos e também mora na cidade de São Paulo. José tem 40 anos e mora na cidade de João Pessoa. Então, você está vendo como é fácil construir uma tabela e já parece com aquelas tabelas que nós vimos. Só que eu sinto falta de alguma coisa aqui como o título de uma tabela. Então vamos colocar um título nessa tabela. Vamos replicar isso aqui. E isso aqui agora vai ser tabela com título. Logo após o tr do nome mesmo, nós vamos utilizar uma tag chamada caption. Essa tag pode ser tabela de pessoas, faz sentido. E você nota que já se assemelha mais, fica cada vez melhor as tabelas. Nós conseguimos às vezes a tabela ela não necessita de 3 colunas em cima para definir o que cada coluna significa, então nós podemos unir essas colunas só as de cima e dizer que ela é uma coisa só, isso se chama mesclagem. Então vamos mesclar. Eu acho que eu vou manter o caption, e aqui no TH eu vou tirar esses 2 de baixo, e eu vou colocar
aqui um atributo call pan, e eu quero que ele pegue 3 colunas e preencha apenas com alunos ou pessoas. E pessoas pegou todo o espaço. Continua fazendo sentido para essa tabela, é apenas para a gente entender as variações do que até onde uma tabela pode ir. No nosso quinto exemplo, nós podemos utilizar hum, agora que nós mesclamos a coluna de cima, vamos mesclar as linhas laterais. Como é que a gente consegue fazer isso? Semelhante a o que a gente utilizou no exemplo anterior, só que em vez disso vou tirar isso. Eu vou voltar ao exemplo de alunos, certo? E eu quero que como é que eu vou mexer nesses dados? Eu vou retirar 2 linhas, só uma linha. No lugar desse TH, eu vou deixar só um TH, e aqui eu vou colocar disciplinas. Só um exemplo que eu estou imaginando na minha cabeça, tá? Então, disciplinas. E aqui eu quero que tenha um rule span. E 2. Só vão ter 2 linhas, então. Tenho que aumentar aqui. Então, João, 18 anos, acho que eu vou tirar a data de João e vou deixar só a disciplina que João está praticando. Então, matemática. E aqui, Maria. Maria, biologia. Biologia. Já tá tomando foco. Tá tudo errado? Provavelmente. Vamos ver onde eu errei. Hum, vou remover o caption, mas o caption não tá fazendo sentido. Ah, agora que eu entendi. Disciplinas. A estrutura não era essa. A estrutura era assim. TD, matemática e TD 2 horas. Aqui embaixo, nesse TR, seria outra disciplina. Português. E 1 hora. Agora sim. Vocês notam que muitas vezes até eu, que faço isso todos os dias, esqueço ou não consigo lembrar de tudo. À medida que eu vou desenvolvendo, eu vou lembrando. Então, agora nós unimos essas 2 linhas dessas colunas e deixamos em uma só. Vamos nosso último exemplo. Vamos fazer uma organização um pouquinho mais avançada. Organização avançada. Tabela, a borda na tabela. Como nós estamos tratando agora uma organização um pouquinho mais avançada, vamos utilizar containers para separar não só o header, como o conteúdo e até o footer, se tiver, que é o rodapé. Então, the head, tr, th, produto, quantidade
e preço. Esse é o nosso head. Errei aqui o nome. Esse é o nosso header da nossa aplicação, da nossa tabela. Para o body, será the body. The body é um TR que tem 3 TDs, que são produtos como arroz, feijão, então vamos colocar aqui arroz, 5 quilos. E o preço, R$ 10. Certo, tá indo certo. Então vou duplicar aqui. Pronto. Feijão, vou manter o mesmo preço, porque a ideia é só a gente ter a visualização. Macarrão, certo. Vocês notam que já tá mudando um pouquinho, né, em relação às primeiras, a estrutura, principalmente na estrutura. E agora, vamos colocar aqui embaixo do body um T, é um footer da aplicação, da tabela, tô confundindo as palavras. R, TD. Eu não quero que ela seja só o total aqui, essa em branco e esse aqui o valor total. Eu vou juntar essas 2 aqui de baixo. Então eu vou para isso a gente já aprendeu como fazer. Eu vou juntar essas 2, vou dizer que aqui é o total, e o total deu R$ 30. Então aqui já parece uma coisinha um pouquinho mais avançada, né. Nós vimos que é como se esse T-body fosse uma div própria para o body de tabelas, assim como o head, assim como o footer, para as tags de header e footer do HTML. Então é assim que se constrói uma tabela. Ela não é muito difícil, não vai muito mais avançado do que isso, a não ser quando começamos a introduzir linguagens de programação. Mas no geral é isso. Então esse código vai ficar disponível para vocês logo no link abaixo na descrição.